71.730 homens devem receber o diagnóstico de câncer de próstata até o fim deste ano. O dado é do Instituto Nacional do Câncer. E o INCA nos faz ainda um outro alerta. A cada 38 minutos, um homem deve morrer pela doença. E desde já eu agradeço a sua audiência no JF Revista, que traz também Consciência Negra. Exposição de objetos e representação religiosa está no Museu de Cultura Popular e valoriza a religião de matriz africana. Pinturas em óleo chamam a atenção para a violência contra a mulher e serão expostas em Estocolmo, na Suécia. Páginas da Vida, livro de crônicas, retrata memórias e cenários de Juiz de Fora. É agora no JF Revista. O JF Revista de hoje abre com um assunto sério. Cerca de 71 mil homens devem receber o diagnóstico de câncer de próstata até o fim deste ano. O dado é do Instituto Nacional do Câncer, que faz um alerta à necessidade da realização de exames preventivos. É sobre esse assunto que eu vou conversar com o médico Luiz Rogério Araújo. A primeira, obrigada pela entrevista aqui no JF Revista. Então a gente precisa, antes de mais nada, quebrar o estigma, que é o medo do homem de ir no urologista, não é isso? É isso. Infelizmente, os pacientes do sexo masculino, eles têm um bloqueio, né, em procurar o médico, principalmente na ausência dos sintomas, né? E o Novembro Azul, que é uma campanha nacional de conscientização em relação ao combate do câncer de próstata, visa exatamente estimular esses pacientes que não estão sentindo nada a começar a fazer os exames, porque o câncer de próstata não é uma doença que dá sintoma na fase inicial, que é a fase que a gente precisa fazer o diagnóstico para atingir o alto potencial de cura, né, que essa doença apresenta. Pacientes que são diagnosticados na fase inicial e que são tratados da maneira devida, eles têm chance de mais de 95% de se livrarem do câncer. Então é um tema muito importante. Em novembro a gente bate bastante nessa tecla para incentivar realmente aqueles pacientes que tiverem indicação, né, a partir de 50 anos de idade, na grande maioria dos casos, ou 45 se tiver fator de risco para o câncer de próstata, procurar o urologista para fazer os exames de rastreio para a gente conseguir detectar a doença na fase mais inicial. A partir de que idade? A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza pacientes que têm história familiar ou são de raça negra, devem começar os exames de rastreio a partir dos 45 anos. Caso não tenham esses dois fatores de risco, agora a gente passou para 50 anos de idade o início dos exames, que são o exame de toque, que é o que tem essa questão do tabu, que às vezes faz o homem evitar de ir ao urologista, e o exame de PSA, que é um exame de sangue simples. São dois exames muito tranquilos de ser feitos, né? Custo baixo, não tem dor nenhuma, o paciente consegue acesso facilmente, resultados saem rápido. Então é uma maneira muito eficaz a gente conseguir rastrear aqueles pacientes que vão precisar de tratamento caso apresentem a doença. Você disse que no início ela não tem sintomas. Esses sintomas, quando eles começam a se manifestar, quais são? A próstata é uma glândula que fica muito próxima à bexiga, né? Então, quando o câncer de próstata evolui a ponto de dar sintomas, geralmente os sintomas são urinários, como dor e sangramento para urinar. Mas, infelizmente, quando a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata sintomático, a gente já perdeu a melhor fase de fazer o diagnóstico. A gente já vai estar lidando com uma doença mais avançada. Mas os principais sintomas, quando aparecem, são os sintomas urinários mesmo. A doença avançada, qual que seria o tratamento? Então, quando a gente tem um câncer de próstata avançado, que já com metástase, né, que é a disseminação da doença para outros órgãos do corpo, a gente já perdeu o timing de fazer o procedimento cirúrgico, que é a melhor opção que nós temos hoje para os casos iniciais. Então, esses pacientes podem necessitar de radioterapia e tratamento com quimioterapia e bloqueio hormonal, que aí já está reservado para doenças mais graves. Então, nada melhor do que a prevenção. Exatamente. Quando a gente tem um paciente que faz os exames de rotina no período certo, aquele paciente vai estar evitando um diagnóstico tardio, né? E a gente vai ter uma gama de tratamentos para poder indicar, às vezes menos invasivos, às vezes uma cirurgia que não precisa ser tão extensa assim, do ponto de vista de metástase e tudo mais. Então, ir ao urologista mesmo sem sintoma é uma conscientização que o homem precisa ter, porque infelizmente o câncer de próstata é uma doença muito prevalente, né, assim como você falou, e que tem que ser diagnosticada na fase inicial, onde ela não vai estar apresentando nenhuma alteração. Então, se conscientizar em relação a isso é muito importante. E ao longo da vida é manter uma rotina de vida saudável? Exatamente. Alimentação, atividade física,
Todos esses fatores que vão contra esses hábitos, né, obesidade, sedentarismo, tabagismo, excesso de bebida alcoólica, são fatores de risco para a grande maioria dos tumores que a gente tem em geral. Em relação ao câncer de próstata, alguns estudos vêm mostrando que a obesidade é um fator de risco, além desses dois que eu citei anteriormente. Então a vida regrada e acompanhamento médico regular é bom para todo mundo, faz muito bem para a saúde. Exatamente, eu te agradeço mais uma vez. Tomara que essa entrevista sirva de alerta para muitos homens. E a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos te mostrar uma exposição que propõe o combate à violência contra a mulher. Amanhã é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. É uma data para nós mulheres refletirmos que merecemos respeito, viver sem medos. E é isso que uma exposição que passou por Juiz de Fora e está de malas prontas para Estocolmo, na Suécia, pretende mostrar. Bordados, linhas soltas e pintura a óleo se combinam na obra de Samara Danelon. Natural de São João Nepomuceno, a artista plástica vai exibir 2 de suas pinturas em Estocolmo, na Suécia, a partir de amanhã. É a minha primeira exposição internacional. A expectativa é grande, né? Acho que para todo artista brasileiro a gente fazer uma exposição fora é muito importante para a nossa carreira. E eu acho que a Suécia também é um país que ele tem várias coisas que eu acho que conversa também com o meu trabalho, sobre temas de igualdade de gênero, social, então acho que vai ser uma oportunidade muito legal, também animada. As obras que estão viajando são parte de uma exposição de Samara chamada O Paradoxo do Pássaro Livre. Em Juiz de Fora, ficou em cartaz na Casa de Itália no início do ano. Esse díptico, que é uma obra dividida em 2 telas, se chama Gaiola Ancestral. Aqui a gente tem mãe e filha. São mulheres reais, eu fiz um ensaio fotográfico com elas, né? É uma colega minha e a filha dela. Aqui a gente tem uma gaiola. Infelizmente, algumas repressões que as mulheres passam, elas são de gerações, né? A gente vai passando de geração para geração, apesar de a gente estar lutando para que as próximas gerações não passem pelas mesmas coisas. O quadro Como Matar um Passarinho também está em exibição na Embaixada do Brasil na Suécia, até 6 de dezembro. São 13 artistas, né, entre brasileiros e argentinos. Eu acho que é uma oportunidade incrível, já estou até me comunicando, né, com alguns brasileiros lá. Eu acho que essa interferência, né, eu analisar qual é o ponto de vista deles, né, em relação a esse tema, eu levar o meu ponto de vista. Alguns brasileiros já moram há muitos anos na Suécia. O Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher é celebrado pela ONU desde 1999. É uma data para homenagear as irmãs Maribal, que foram violentamente torturadas e assassinadas a mando de Rafael Trujillo, ditador da República Dominicana. A data também é conhecida como Dia Laranja e alerta para a necessidade de prevenir e eliminar com urgência a violência contra meninas e mulheres. O meu trabalho, né, a princípio, ele abarca várias questões sociais da mulher, né, não só a questão sobre violência,
mas tudo que compete assim, em relação à liberdade da mulher na sociedade, a gente está sempre sendo muito tangenciada pela violência também, né? A artista vai passar uma semana na Suécia e já até aprendeu um vocabulário para usar por lá. Até agora o único vocabulário que eu entendi é o fica, que é aí um momentinho que eu particularmente gosto muito, que é você chamar um colega para tomar um café, sempre acompanhado de um docinho. Parece que é um momento onde assim, você quer dar uma relaxada, você quer pensar um pouco, conversar, e aí você chama alguém para um fica. Eu estou bem animada a participar desse fica. Vivências em Juiz de Fora. Crônicas memorialísticas em cenários da nossa cidade. Este é o livro Páginas Vividas e Revividas, de Paulo Medina. E é com ele que eu converso agora. Obrigada por ter vindo aqui ao JF Revista, apresentar o livro do senhor, que é, na verdade, uma exposição das suas memórias em relação à nossa cidade. É um prazer participar do programa e poder falar do livro Páginas Vividas e Relidas, lançado ontem no saguão do Espaço Cidade. Na verdade, o livro não se adstringe a Juiz de Fora. Uma vez que eu vim para Juiz de Fora, já na altura dos meus 15 anos, para continuar os estudos no Instituto Gramberry e depois cursar Direito na tradicional Faculdade de Direito da Rua Santo Antônio, que deu origem à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. O livro reúne crônicas de teor memorialístico e divide-se em 3 partes. A primeira parte são crônicas, na sua maioria já publicadas em jornais de São João Nepomuceno e de Juiz de Fora, algumas acrescentadas adrede para o livro. A segunda parte denomina-se Evocações, em que eu traço o perfil de algumas figuras da minha cidade e notadamente de Juiz de Fora, com as quais eu convivi. E a terceira parte, finalmente, Vivências, é que reúne uma série de capítulos de memórias, em que eu falo da minha vida, sobretudo aqui em Juiz de Fora, a partir de 1955. Há um capítulo nessa parte denominado Preparação para a Vida, que é desenrolado em São João Nepomuceno, mas a partir do segundo capítulo eu narro as minhas vivências em Juiz de Fora, desde os tempos do Instituto Gramberry, onde fiz o curso científico, de 1955 a 1957, depois o curso de Direito na Faculdade de Direito já referida, e finalmente a minha atividade profissional, que se desenrolou no plano da advocacia, tanto na esfera particular do meu escritório, quanto no âmbito da advocacia pública, exercida aqui na Prefeitura, e na maioria do tempo, ou durante muitos anos, aqui nesse prédio, como advogado que fui da Prefeitura, procurador-geral ainda muito jovem, e depois, já no final da minha carreira, secretário de Negócios Jurídicos. Falo também, naturalmente, sobre a minha vida de professor e diretor da Faculdade de Direito e conto um pouco do que foi a minha passagem pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, onde eu exerci 7 mandatos
como representante de Minas Gerais ao longo de 20 anos e ali exerci funções relevantes, como a de presidente da Comissão Nacional de Ensino Jurídico por 2 períodos, equivalentes a 6 anos. Tornei-me o decano do Conselho Federal, nessa condição presidi o Colégio Eleitoral da OAB por 2 vezes. Fui o relator do Código de Ética e Disciplina do advogado, atualmente em vigor. De modo que a minha trajetória já longa tem muito o que ser contado. E eu procurei contá-la nesse livro, Páginas Vividas e Relidas. O título é sugestivo, porquanto indica que as páginas desse livro não foram apenas escritas do papel, foram vividas, o que é uma forma de escrever a vida, e agora relidas, na medida em que eu as reuni nesse livro de crônicas memorialísticas. Um capítulo importante, o senhor mesmo disse, que fala de perfis de pessoas que conviveram com o senhor. O senhor pode mencionar para a gente quem são essas pessoas? Pois não, são várias pessoas, a começar do meu pai, que foi prefeito de São Juan Nepomuceno, Dario de Castro Medina, passando depois por figuras da advocacia e do magistério jurídico, como Jefferson Daibet, Daniel Ribeiro do Vale, professores de outras áreas, como Mário Roberto Lobulho Zagari. Falo também do grande historiador de Juiz de Fora, Paulino de Oliveira, com quem eu convivi aqui na prefeitura. Um dos títulos dessa parte segunda do livro é esse, Lembranças de Paulino de Oliveira. Paulino de Oliveira foi o maior historiador de Juiz de Fora, o autor da história de Juiz de Fora, das efemérides juiz-foranas, uma figura muito importante para a vida cultural da cidade e que está retratada nesse livro, a segunda parte do livro, entre as evocações. Falo também de alguns outros amigos, figuras de destaque na cidade, como o ex-reitor e meu amigo fraternal, Sebastião de Almeida Paiva, para finalmente, na terceira parte, ocupar-me da minha vida. Mas não só da minha vida, mas da vida que eu levei aqui em Juiz de Fora, convivendo com muitas pessoas e tendo muitos fatos a narrar, tanto na esfera profissional quanto na vida pública, porque eu estive sempre ligado à vida pública de Juiz de Fora. Não tive propriamente uma carreira política, embora me houvesse iniciado nesse campo, ainda jovem. E ocupei 2 postos relevantes aqui na prefeitura. Procurador-geral na administração do Dr. Ademar Rezende de Andrade e secretário de Negócios Jurídicos numa administração mais recente. A pessoa que tiver interesse em adquirir o livro, como é que ela pode fazer? O livro, lançado nesse dia 23 de novembro, estará oportunamente à venda na livraria Vozes, na Rua Espírito Santo. Senhor Paulo, sucesso com o seu livro, né, que é realmente uma contribuição para a cultura de Juiz de Fora, já que relata também um tempo, vários tempos, aliás, não é? Muito obrigada pela sua entrevista aqui no JF Revista. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar de consciência negra.
No último dia 20 de novembro, celebramos o Dia da Consciência Negra. Foi a primeira vez que foi um feriado nacional e paramos porque precisamos refletir. Precisamos discutir o racismo estrutural. E nada melhor do que valorizar a cultura, a história, a arte e a religiosidade do povo negro. Lá no Fórum da Cultura, no Museu de Cultura Popular, tem uma exposição de objetos e imagens religiosas. Vamos conhecer? Mais de 80 itens entre objetos e representações religiosas que fazem parte da identidade negra compõem a exposição Negritude, em cartaz no Museu de Cultura Popular, no Fórum da Cultura. E aqui a gente tem 3 segmentos, né? O segmento da religião, o segmento representando a mulher negra e também o outro segmento das danças populares. Aqui em Juiz de Fora, a gente tem mais Umbanda. Por quê? O candomblé ele chega aqui na década de 80. A Umbanda, a gente pode dizer que, de certa forma, ela sempre existiu, porque no período da escravidão, os cultivavam, né, o seu culto aos orixás, né, da forma do sincretismo, como as pessoas geralmente sabem. E depois da abolição, em Juiz de Fora, a gente tem um culto que era chamado de canjerê. Esse canjerê era tipo assim uma pré-umbanda. As religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, são representadas pelos orixás. A gente trouxe duas figuras, né, do Preto Velho e da Preta Velha, mas a gente também trouxe uma horda de orixás que a gente tem no nosso acervo. E a gente tem de metal, a gente tem de gesso, a gente tem de tecido, a gente tem os PVCs também, que estão nos trainéis. Então a gente tentou abarcar todo o nosso acervo relacionado a isso. Às vezes a pessoa pode ver o mesmo orixá, mas de uma técnica diferente, de um artista diferente, a gente acha isso muito rico. Os orixás são divindades que representam forças da natureza no candomblé, que eu preciso mulheres nas religiões de matriz africana. Eles mostram como que o poder da mulher é um poder que está na mesma altura do poder masculino. Então não existe uma hierarquia, né? No candomblé e na umbanda é interessante isso, não existe uma hierarquia entre o homem e a mulher. E existe uma hierarquia de acordo com a idade, com o tempo que você tem dentro da religião, mas não existe uma hierarquia pelo gênero, né? Essa hierarquia pelo gênero, então a gente observa que ela foi mais introduzida pelo colonizador. As representações e a representatividade das mulheres negras também fazem parte da mostra. A gente tem 2 representações de mulheres aqui, uma com o Yayô de Oxóssi, né, uma festa de Oxóssi, com todos os símbolos, né, todos os significados da festa de Oxóssi. A gente também tem a baiana, que é esse grande símbolo da Bahia, né, que sai dos terreiros, né, e acaba que vira as baianas do acarajé, né. O ponto de partida da exposição foram esses cordões de origem moçambicana, que muito além de funcionarem como adereços, estão associados também a um componente de religiosidade. Os colares, né, que são chamados de fio de conta no candomblé, de guia na umbanda, eles são assim elementos de proteção. Ele é confeccionado e ele passa por alguns rituais de acordo com a crença, né, se for umbanda, se for religião. Então cada um é individualizado para cada pessoa que vai usar. A participação da cultura africana na formação da música brasileira merece destaque. Tendo as tradições populares, o jongo é um ritmo afro-brasileiro, né? A maioria dos tambores que eles utilizam ali são os tambores de Caxambu, só que na Angola ele é conhecido como semba. Quer dizer, a gente entende que o jongo ele é o pai do samba, né? Gilmar aponta a importância de mostras como a negritude no combate ao racismo religioso.
O candomblé sofre muito racismo religioso, a Umbanda também. Então é muito importante a gente ver essas religiões não apenas como religião, mas como elementos importantes da cultura brasileira, da tradição e da ancestralidade brasileira, né? São elementos que fazem parte da nossa história. A exposição fica em cartaz até 29 de novembro. Aqui o museu é gratuito, no centro da cidade, aqui na rua Santo Antônio. A gente está aberto sempre de segunda a sexta-feira, de 10 da manhã às 19 da noite. Então, assim, é uma exposição lindíssima, rica, né? A gente tem essa função de educar também. Então, para poder trazer todo mundo, né? Das criancinhas até os idosos, para a gente poder desmistificar muito, né? Essa questão da cultura negra, da nossa religiosidade e das outras funções também. O JF Revista fica por aqui. Eu espero que ao longo dessa semana você reflita sobre os temas que nós trouxemos aqui. Eu aguardo você na próxima semana. Continue com a gente aqui no canal 35.1, o canal da JF TV, a TV legislativa da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Estamos também no YouTube, o Câmara Municipal JF. Passa lá, dá o seu joinha, deixa o seu comentário. A gente gosta desse afago. Até semana que vem.